Para finalizar essa série de vídeos, antes da prática utilizando Express, nós vamos falar da arquitetura MVC. Então, a arquitetura Para finalizar a parte teórica dessa série de vídeos sobre Express, nós vamos falar sobre a arquitetura MVC. Então, a arquitetura MVC, ou arquitetura Model View Controller, ele é um padrão arquitetural que se tornou popular em meados de 1970. Nesse padrão, existe a separação da representação da informação e da visualização da mesma. E dessa forma, para alcançar esse objetivo, ele divide o sistema em três partes que são interconectadas: Model, View e Controller. Esse padrão vem sendo utilizado em diversos frameworks web, certo? Então, independente de linguagem, como Java, Python, entre outros, esse padrão é largamente utilizado. Então, nesse padrão, vamos começar pelo controller. O controller é a entidade responsável por fazer a ligação entre o usuário e o sistema. Então, é esse cara, já que estamos falando da web, é esse cara quem aguarda pelas requisições HTTP. Então, ele vai receber essas requisições e vai demandar ações para suprir de acordo com o pedido do usuário, né? Então, essas ações vão ser convertidas como comandos para a camada de model ou para a camada de view, depende das requisições. E ele não deve conter as regras de negócio, ele delega as regras de negócio para os modelos e serviço. A gente vai falar um pouco disso, sabe? O serviço está meio separado aqui, não está dentro da sigla, né? E deve retornar uma resposta significativa, uma resposta que faz sentido para o usuário. Então, esse é o papel do controller. A view nada mais é que a representação visual da aplicação, ou a Graphic User Interface. No caso dos clientes mais tradicionais, os navegadores, vai ser sua página HTML lá, bonitinha. Se você está desenvolvendo um projeto que ele retorna, por exemplo, um JSON que é consumido pelo aplicativo móvel, talvez a sua view não seja em HTML, seja em alguma outra linguagem. Então é ela que é responsável por mostrar os dados de forma fácil e intuitiva. Eu digo de forma fácil e intuitiva porque não necessariamente ele vai mostrar no formato que está armazenado lá. Se você está usando um banco de dados relacional, as suas informações estão armazenadas em tabelas. Você não vai só mostrar tabelas para o usuário. Então você pega esses dados e mostra de uma forma intuitiva, uma forma interessante para o usuário. E lógico que isso é baseado nas ações do usuário. Então é essa camada que oferece interação com o usuário. O usuário interage aqui, essas ações podem chegar ao controle que vai emitir comandos, seja para o model, seja para o view, até que retorne as respostas. E como eu estou lidando com dados, eu posso livremente apresentar esses dados de diferentes formas, o mesmo conjunto de dados. Por exemplo, você pode estar fazendo um dashboard com vários dados, você pode mostrar esses dados usando um gráfico de pizza, ora um gráfico de barra, não tem nenhuma limitação. E sempre que houver mudanças na camada de model, você deve refletir essas mudanças na view, já que é o principal motivação da view é mostrar os dados do sistema. Então ela está sempre atualizada de acordo com os modelos. E por último, a camada de model, que aparentemente é simples, mas ela ganha uma grande responsabilidade aqui e acaba causando confusão. Então, de forma simples, a classe de model ou de modelo, elas representam o conhecimento do domínio da aplicação. Então, em geral, quando se fala de sistemas orientados a objetos, nessa camada de model eu vou ter as classes que caracterizam as entidades do domínio. Por exemplo, se eu estou fazendo uma loja de carros, eu provavelmente vou ter uma loja de carro, talvez esteja uma classe modelo, esteja uma classe carro, uma classe usuário, enfim. Isso, ele vai refletir o domínio da aplicação. Porém, como responsabilidade, ela tem gerenciar esses dados, as lógicas e a regra da aplicação. Então, aparentemente, ela parece simples, mas quando ela ganha essa responsabilidade, ela tem que ficar uma camada, vamos dizer aqui, mais grossa. E aí gera
um debate entre os desenvolvedores. Apesar dessa arquitetura ser amplamente utilizada, tem gente que separa uma parte dessa lógica numa camada de serviço. Enfim, a gente vai ver esses detalhes. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia geral dessa arquitetura. E ela é independente da interface com o usuário. Então você pode trocar completamente sua interface e não é para você não é para afetar a camada de módulo. E é justamente esses caras que encapsulam as informações do banco de dados, independente do banco de dados, seja um relacional, seja um NoSQL. Nesse exemplo aqui eu falo de tabelas pensando no relacional, mas se você tem um banco como o Mongo, você não tem tabelas, você tem documentos e assim por diante. Então, em geral, a interação com essa arquitetura se dá dessa forma. Eu tenho aqui meu usuário, vamos supor, num contexto mais simples, eu vou no navegador, digito a URL, essa é uma requisição HTTP de GET, né, feita via navegador. Ele envia essa informação, primeiramente chega no controller, porque assim, eu abri o navegador, tela branca, digitei a URL, Enter, requisição HTTP chega no controller. O controller, se precisar de dados do modelo, ele vai requisitar os objetos ou o objeto, a camada de módulo, que por sua vez acessa o banco de dados. Em geral, quando se trata de um framework web, essa parte de como é feita com o banco de dados, qual o banco de dados, é encapsulada. Inclusive, você pode até trocar o banco de dados e idealmente, você não precisa mexer muita coisa, basicamente as configurações. Por isso que ela está numa caixa ali, uma caixa preta. Mas fiz a requisição, esses dados são retornados de forma crua, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma tabela, uma linha da tabela, ou várias linhas, e a classe de modelo transforma esses resultados em objetos, instâncias de classes do seu domínio, né? Então, poderia ter aqui linhas da tabela que representam os carros e retornaria instâncias de carro. Uma vez que o controller recebe esses dados, ele normalmente renderiza a view com os dados e essa view é passada como resposta ao cliente. Então, carregou lá para o cliente. Uma vez que está carregado, o cliente pode interagir com essas views e vai gerar novas requisições HTTP para um ou outros controles e isso continua. Esse fluxo pode ser um pouco diferente com variações da arquitetura MVC, como a Model View Presenter ou a Model View Model, que a gente vai ver mais à frente. Mas por enquanto você pode pensar nessa arquitetura aqui que a gente vai utilizar, certo? E aí, pensando no Node, a gente tem algo ligeiramente diferente, como na hora de implementar. Então essa aqui é uma figura geral que eu acho que se aplica a boa parte dos frameworks web. Veja que aqui a gente tem o Model View Controller, tem um banco de dados assim como na outra figura, aqui tem um Routes. Seria um módulo para gerenciar as rotas. E no Express Node a gente vai escrever esse cara, então ele é bem visível. Mas, por exemplo, em frameworks como o Spring, normalmente você só coloca uma anotação que diz a URL no controle. Então essa camada de roteamento ela é bem slim, ela é bem fina. Mas, tendo isso em mente, normalmente quando a gente vai implementar essa arquitetura MVC em Node, a gente acaba tendo um sistema feito em camadas, onde uma camada só se comunica com a camada vizinha. Então essa primeira camada, que é a que o usuário tem acesso, seria a camada de view, que é onde está o front-end. E ela acessaria, né? Ao enviar informação, acabaria chegando nas rotas, que é onde vai estar a API do meu sistema, e essa rota define qual controller vai tratar a requisição. Esse controller, ao contrário do que está na figura, ele não deve ter regra de negócio, certo? Essa regra de negócio pode estar numa camada, eu digo pode porque é onde entra uma polêmica, certo? Tem gente que defende a existência dessa camada de serviço, tem gente que acredita que pode estar tudo no módulo, mas é uma discussão polêmica, vale a pena conferir depois. A gente vai utilizar essa camada de serviço. Então, nessa camada de serviço, eu vou encapsular as regras. Então, aqui a camada de controle ela tende a ser bem simples. Ela apenas
recebe a requisição, né, que vem na camada de roteamento, ele chama o serviço certo, pega as informações e retorna para a view correta que vai ser renderizada. E essa classe de serviço é que tem acesso à camada de acesso aos dados, que é onde vai estar o módulo, que é onde acessa o banco de dados. Então veja que essas camadas elas só se comunicam com a camada vizinha. E aí uma hora que chega até o módulo responde para a camada de serviço, que joga para a camada de controle até que chega na view. Então normalmente é assim que a gente organiza um projeto usando essa arquitetura MVC. Nos diversos frameworks, o que vai mudar aqui é um detalhezinho ou outro. No caso do Node, principalmente pensando em projetos mais modernos, com JavaScript, o que você tem é que essa camada de front que eu acabei de destacar, ela vai rodar num projeto separado, que vai usar, por exemplo, um Vue.js, um React ou um Angular. Então são dois projetos. E por fim, o que é que eu tenho? Eu tenho um servidor Node que só serve JSON, ou seja, essa camada de roteamento aí passa para o controle, etc. E o resultado final desse projeto são sempre JSONs. E essa camada de view, ela está implementada num outro projeto, por isso que eu destaquei. Então ela se comunica com essas rotas, recebendo JSON, consumindo JSON e renderizando. Então é uma camada de view num projeto separado, que é o que se usa mais ultimamente. Mas nos projetos mais antigos, não tão antigos assim, essa camada de view estava toda dentro de um projeto só e ela era renderizada pelo controlador. É tanto que nessa arquitetura mais recente, a gente, é uma variação do Model View Control, mas é um Model View, View Model. Mas quando a gente for falar de Vue.js, a gente olha com detalhe para isso daí. Uma outra diferença é que como no Node, no Express, eu tenho que escrever essa camada de roteamento, muitas vezes essa camada de roteamento ela se confunde com o controller. Porque se você for criar uma camada de roteamento só para endereçar para um controller, às vezes você cria uma camada que ela é tão slim que às vezes ela perde o sentido de existir. Então se você pesquisar, você vai ver que poucos projetos têm uma camada lá de router bem definida com uma camada de controller. Normalmente você vê que o router está fazendo o papel do controller também. Isso não é necessariamente ruim, certo? No caso do Node, como eu falei, em outros frameworks, essa camada de roteamento é tão fina e você meio que não precisa implementar, porque já vem tudo pronto, que você não tem um router e tem só de controller. Então, mas é essa normalmente a arquitetura que você vai ver em projetos utilizando Node Express. Agora, isso que a gente tinha para ver aqui sobre a arquitetura MVC com Node Express, a gente vai seguir essa separação, inicialmente com o view contido no projeto, porque a gente ainda não sabe utilizar um framework como o Vue.js, que a gente vai ver a seguir, mas a gente já vai pensar nessas camadas de roteamento, de serviço, de acesso aos dados. E a gente vai usar todo esse conhecimento nas práticas que a gente vai desenvolver ao longo do curso e particularmente no próximo vídeo, onde a gente vai fazer uma prática, onde a gente vai exercitar os conceitos aprendidos sobre Express. Então espero que vocês tenham curtido e vamos para o próximo vídeo sujar a mão de código. Valeu!